apresentação sobre lesões térmicas. Ela vai ser baseada principalmente no ATLS 11. E, bom, temos 4 tipos de lesões térmicas, que são a lesão por calor, a lesão por frio, as lesões elétricas e as químicas, que podem ser por mecanismo de um ácido ou uma base, lembrando que a base é em geral pior. Bom, o foco principal vai ser em relação às lesões por calor, uma vez que no nosso meio as lesões por frio são um pouco incomuns. As lesões elétricas, elas têm algumas peculiaridades que eu vou comentar, principalmente o risco de rabdomiólise maior e o risco de síndrome compartimental, bem como as lesões que podem estar ocultas, e as lesões químicas, que a gente tem que ter bastante atenção no manejo inicial. Bom, o ATLS, ele fala um pouco mais sobre o manejo pré-hospitalar das lesões térmicas, porque tem algumas coisas simples que dá pra gente fazer para já melhorar o caso. Então, no APH, o primeiro passo é avaliar a segurança da cena, como sempre. Como a gente está falando de lesão térmica, pode ter um fogo que você precisa apagar, fumaça e tudo mais, então você vai avaliar a segurança da cena, e em seguida você vai afastar a pessoa daquilo que está causando a lesão térmica. Então, assim, tirar a pessoa do local é o primeiro passo. E o próximo passo, que é bastante importante, é de retirar roupas e adereços. Principalmente o que tiver metal pode reter bastante calor e isso pode continuar gerando queimaduras mesmo depois que você removeu a pessoa. Bom, e aí, como que a gente vai manejar continuar afastado da fonte? Beleza, tirei a pessoa do local, retirei roupa e adereço, ok, mas a pele da pessoa ainda pode estar quente, então a gente precisa resfriar a lesão. O ATLS fala que isso vale a pena até 3 horas do momento. Então, assim, pode ser, em geral, quando você vai encontrar a pessoa, costuma ser útil você resfriar a lesão. Como você vai fazer isso? Você vai jogar água em temperatura ambiente por 20 minutos na lesão. Não precisa ser com pressão, é só mais pelo efeito térmico que a água tem. E você vai fazendo essa lavagem da lesão, e aí depois que você acabou, você seca e você deixa lençol e pano seco, porque agora a nossa preocupação é com hipotermia. Então a gente resfriou, só que depois a gente não pode deixar a pessoa ter hipotermia também. Bom, e no caso de lesão química, importante, nunca a gente vai querer neutralizar. Então se tem uma base, você não vai querer jogar ácido, se tem ácido não quer jogar base, não é isso. O que você vai fazer é só jogar água morna por 20 a 30 minutos para lavar bem o local. Lembrar que se tiver lesão ocular, você tem que tomar cuidado de como você vai fazer essa água, porque se tiver, por exemplo, se for lavar a lesão com o paciente deitado de lado, e você colocar o olho superior primeiro, pode acontecer de escorrer material cáustico para o outro olho. Então tome cuidado. Se tiver um olho só lesionado, você vai lavar ele por baixo. Enfim, tem que ter essa cautela na hora de lavar. Bom, e aí você afastou o paciente da cena, afastou da fonte de lesão térmica, você tirou a pessoa do local e retirou roupas e lavou com água por 20 a 30 minutos. E você agora quer encaminhar o paciente para um hospital. Bom, lembrar que a gente tem os centros de tratamento de queimadura. Esses CTQ, eles têm algumas indicações que o ATLS coloca de quando que a gente vai levar. Então, como eu falei, a gente tem lesões por calor. Não vou falar de frio aqui, mas a gente tem a lesão química e a lesão elétrica. Química e elétrica, em geral, elas vão para o CTQ. Química, CTQ sempre, elétrica, principalmente se for alta voltagem. Que no caso é mais de 1000 volts, ou então uma coisa que a gente nem conta vantagem, que é
raio. Então, se for lesão por raio, a gente também leva para o CTQ. Bom, mas e no caso do calor? Quando que você indica centro de tratamento queimados nesses casos? Bom, nesses casos, você tem que ver se é uma lesão muito feia, muito extensa, ou que acomete locais especiais ou numa pessoa especial. Então, se for uma lesão muito feia, ou seja, lesão de terceiro grau. Lesão de terceiro grau sempre tem indicação de CTQ, porque ela sempre tem que ser tratada com um enxerto. Lesão de segundo grau, se for extensa, então se for feia, a gente leva para o CTQ. Se for extensa, então segundo grau maior que 10%, maior ou igual, na verdade, 10%, você também indica CTQ. Então, lesão feia, lesão extensa, uma lesão em lugar especial. Isso aqui é em área nobre. O que é uma área nobre? Bom, são várias regiões como face, mãos, pés, genitália, articulações. Então, basicamente assim, tudo que dobra bastante, a gente tem que tomar cuidado porque é mais difícil a recuperação e exige um cuidado maior no CTQ. A área nobre, e aí, então, uma área especial ou uma pessoa especial. Então, a pessoa, se ela tiver muitas comorbidades, se ela teve um trauma muito feio, então não é só a queimadura que está preocupando, ou crianças, comumente, o ATLS pelo menos ele indica encaminhar para um centro de tratamento de queimados, ok? Então, outra coisa que eu gostaria de falar da cena é prestar atenção na cena. O que significa prestar atenção? Porque o que a gente quer saber sobre a cena, além do básico, a gente tem que ter uma noção de se foi num local aberto ou fechado, porque isso muda o risco do paciente ter uma lesão por fumaça, né? Aquelas lesões de vias aéreas que eu vou comentar depois, e por fumaça com intoxicação, e também se teve uma explosão no local. Porque aí nos casos de explosão, lembra que tem aqueles 4 tempos da explosão, que inicialmente você tem um barotrauma, depois você tem os estilhaços que vão gerar uma lesão penetrante, depois a gente tem pedaços maiores, então primeiro vem o estilhaço, depois vem um tampo de mesa que bate em você, então tem um trauma contuso, e por fim você tem também a lesão de quando você bate no local de fato. Então tem o barotrauma, penetrante, contuso, e você tem uma queda associada também. E tem a queimadura como parte do mecanismo da explosão. Então todas essas coisas têm que ser levadas em conta. Então a cena, ela é importante para a gente também ter uma noção da gravidade da lesão. Ok, então isso a gente está falando de APH. Agora falando do manejo no intra-hospitalar. Bom, agora o ATLS ele é XABCDE, claro, mas, bom, aqui geralmente o X não vai ser uma preocupação tão grande, né? Mas enfim, sempre lembrar que se tiver uma lesão exsanguinante, o nosso objetivo é o stop the bleed. Então a gente tem que parar o sangramento. Como que a gente para o sangramento? A gente pode comprimir com gaze. Então a gente tem que expor o ferimento e comprimir com as duas mãos bem forte. Se não estiver resolvendo, você vai entuchar com pressa e depois comprimir. Então isso é para ferimentos profundos. E se não resolveu, se é uma área que é passível de usar torniquete, você usa torniquete 5 centímetros mais proximal da lesão, fora de área de articulação, e aí você tem que seguir os passos de como colocar o torniquete. Enrola, você vai enrolar o torniquete, você gira, então você vai girar aquele dispositivo do torniquete para deixar ele com mais pressão, você trava o torniquete e depois marca o tempo, porque a gente tem que deixar o torniquete por no máximo 2 horas para evitar lesão neurovascular, ok? Então, beleza, o X é isso, como sempre. Agora o A. O A, ele tem já cuidados que a gente precisa ter, porque todo paciente queimado a gente vai pensar, será que ele precisa de uma intubação precoce? Por que ele precisaria de uma intubação precoce? Porque esses pacientes, eles fazem lesão de via aérea, seja por uma lesão de via aérea superior, como um edema, ou
uma lesão de via aérea inferior, pela fumaça mais suja mesmo, que é o que você vai ver como um escarro carbonáceo, ou também chamado de melanoptise. Isso atrapalha a respiração também. Então são coisas que a gente tem que pensar. Só que esse edema é uma coisa que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, então não necessariamente ele vai estar presente e muito importante desde o começo, mas você tem que já antever esse edema. E a lesão de via aérea inferior, esse escarro carbonáceo e tudo mais, também pode ser que não seja tão evidente esse comprometimento respiratório a princípio. Então você tem que pensar se desde o começo ele tem indicação de uma intubação precoce. Eu gosto de pensar assim: quando que a gente indicaria uma intubação precoce? Se a via aérea tá para fechar, se a via aérea ela tá queimada, se a face tá muito queimada e se o corpo tá pelo menos metade queimado. Vou explicar cada uma dessas. Então, via aérea fechada, via aérea queimada, face queimada, o corpo metade queimado. Bom, o que é via aérea fechada? É obstrução. Como que a gente vê sinais de obstrução no paciente queimado? Se ele tiver rouquidão. Rouquidão parece uma coisa tão besta, mas assim, rouquidão, você já sabe que teve uma lesão importante de região de glote. Então, ele já está pedindo para ser entubado. Se você não entubar ele com rouquidão, ele vai evoluir para estridor. Estridor é um caso que você já devia ter entubado, porque se ele está estridorando, você sabe que aquilo já está fechado, já vai estar difícil de entubar. E esforço respiratório entra aqui também. Bom, obstrução é uma indicação. A outra coisa é uma respiração comprometida. Então, se o paciente não está conseguindo limpar a secreção, você está oxigenando mal, ventilando mal, você também intuba. Bom, face queimada, quer dizer, via aérea queimada. Então, via aérea queimada é quando você pensa que tem uma lesão térmica de via aérea superior. Quando que você vai pensar isso? Um paciente que está com edema de lábio, edema pode ter edema também de lábio e orofaringe. Quando você viu que ele, por exemplo, teve vibriças queimadas. Então, assim, se você viu que a via aérea superior dele já está sofrendo, você pensa que isso está acontecendo mais para uma parte que você não está conseguindo ver. Está acontecendo em glote, pode estar acontecendo em região abaixo da glote. Então você já se preocupa e já intuba. Bom, outras coisas. Queimadura facial extensa, pelo mesmo motivo que você pensa que se queimou extensamente a face, pode ter tido uma queimadura de via aérea que pode te atrapalhar depois se você for entubar mais tarde. E uma queimadura, uma superfície corporal queimada maior que 40% a 50%, porque é um paciente que vai ter uma resposta depois de perda por terceiro espaço e edema muito importante, então você já intuba antes de ter que lidar com isso. E por fim, a indicação de sempre clássica do trauma, rebaixamento de nível de consciência, que é um Glasgow menor ou igual a 8, ou se você percebeu que o paciente não consegue proteger via aérea, independentemente do Glasgow, tá? Então, a principal coisa é essa intubação precoce. E se você não intubou, você tem que sempre reavaliar, porque ele sempre pode vir a obstruir mais tarde, porque o paciente queimado, ele vai aos poucos perdendo líquido para o terceiro espaço, aos poucos edemaciando. Bom, A já foi, entre o A e B lembra que tem o pescoço, então como todo paciente, você vai avaliar a cervical, ver se tem alguma lesão cervical, se tem turgência jugular, se a traqueia está centrada, aquelas coisas que são mais para fins de simulação no ATLS, mas é bom lembrar. Bom, no B, a gente lembra que o clássico do B do trauma é O2 a 100%, O2 a 10 a 15 litros por minuto, em máscara não inalante e tudo mais. Ok, nesse caso aqui, no queimado, a gente vai pensar em dar O2 a 100%, pelo menos por 4 a 6 horas, se a gente não consegue descartar que teve uma inalação de fumaça. Por quê? Porque a gente tem medo da fumaça em 3 situações, de 3 fumaças. Uma fumaça quente, a fumaça suja e a fumaça tóxica. Bom, o que eu quero dizer com isso? A fumaça quente é aquela que eu estava falando no A. Então,
na via aérea a gente se preocupa com uma fumaça quente que leva a uma lesão térmica de via aérea superior e isso gera edema e atrapalha a intubação. Se eu já intubei, isso não é uma preocupação. Se eu não intubei, eu vou reavaliar porque eu quero fazer uma intubação precoce. Eu não quero que chegar lá e ver a glote toda demasiada e eu não consigo passar o tubo. Bom, segunda preocupação, a fumaça suja. Então, a fumaça quente, ela não consegue chegar até pulmão, mas o que consegue chegar no pulmão são todos aqueles debris, toda aquela sujeira que está na fumaça, e isso pode gerar uma irritação do pulmão, e isso leva a broncoespasmo, e então uma obstrução parcial, né, que a gente vai ver como sibilo, e pode inclusive gerar uma obstrução total, com moldes assim de fumaça, ou de sujeira, de plástico, tudo mais. Então a nossa preocupação é manter essa via aérea aberta. Então inicialmente a gente pode fazer salbutamol, a gente pode usar fluidificantes, como N-acetilcisteína, a própria heparina por via traqueal, e depois a gente pede uma avaliação de cirurgia torácica para poder fazer broncoscopia. E aí na bronco a gente faz toalete brônquico, lavagem e tudo mais. Bom, fumaça suja, então a nossa preocupação é ver se esse paciente está fazendo broncoespasmo, se tem um escarro carbonáceo, também chamado de melanoptise, que indica que tem sujeira nessa via aérea. E por fim, fumaça tóxica. Fumaça tóxica, então a nossa preocupação é o monóxido de carbono e o cianeto. Então a nossa preocupação agora já nem é mais de via aérea exatamente, mas sim de uma intoxicação sistêmica. Quais são os sinais que a gente vai ver nessa intoxicação? Inicialmente o paciente pode ter só cefaleia. Pode ter cefaleia e náusea, depois ele vai evoluir com uma confusão e por fim com rebaixamento de nível de consciência, coma e óbito. Então, o que a gente vai fazer? Para o monóxido de carbono, lembrar que o monóxido de carbono ele tem uma afinidade muito maior pela hemoglobina do que o oxigênio. Então ele vai roubar espaço desse oxigênio e vai prejudicar a oxigenação tecidual. Então a gente precisa dar muito oxigênio para poder vencer essa afinidade do CO e garantir que o oxigênio está indo. E aí por isso que vem aquela conduta do O2 a 100% que eu tinha comentado, pelo menos por 4 a 6 horas. E aí a gente tem que monitorizar esse paciente. Não adianta haver saturação, porque a saturação, o oxímetro de pulso, ele pode dar saturação de 100%, sendo que isso é só monóxido de carbono. Ele não consegue pegar essa diferença. Então, idealmente você precisaria de um cooxímetro para ver o CO ligado a HB e acompanhando, né? Mas enfim, a gente nem sempre tem isso, então por isso que tem que ligar para o Ciatox. Mas a conduta de O2 a 100% é uma coisa que ajuda bastante, não só por favorecer a oxigenação nesse momento em que o CO está atrapalhando, mas também acelera a lavagem do CO. Usando o O2 a 100%, você pode lavar o CO até em 1 hora, por exemplo. Você auxilia nessa meia-vida dele. Bom, CO é isso, cianeto. Uma dica que a gente pode ter com o cianeto, a gente sempre vai suspeitar nesse caso de cefaleia, confusão e tudo mais, mas a gente pode ver um lactato muito aumentado. Idealmente a gente precisaria dosar cianeto para conseguir ter uma noção do diagnóstico e tal, mas lembrar que o tratamento é hidroxicobalamina e o ATLS até fala alguns cenários em que você poderia usar hidroxicobalamina até no APH de forma empírica, né? Mas eu não vou me aprofundar nessa parte. Bom, passando para o C, para a circulação do paciente queimado. Aqui que é importantíssimo aquele conceito, que o paciente queimado ele é diferente do choque hemorrágico, o choque hipovolêmico hemorrágico que a gente está acostumado no trauma. Então, em vez de você ter uma perda de fluido abrupta e ser uma perda de sangue, então nesses casos a gente faz aquele 1 litro de cristalóide aquecido, depois começa com concentrado de hemácia, vê se faz protocolo de transfusão maciça e todo aquele esquema. Aqui no queimado o paciente ele vai perder lentamente esses fluidos, então você não precisa fazer uma ressuscitação volêmica muito rápida, mas você precisa fazer uma ressuscitação volêmica muito longa. Bom, então primeira coisa, já no APH o ATLS já fala para fazer
é volume. Ele divide o volume por idade, então um paciente menor de igual a 5 anos, você faria 125 ml hora de ringer lactato, de 6 a 12 anos você faria 250, e em maior ou igual a 13 anos, adultos, você faz 500 ml hora, viu? ml hora de ringer lactato. Ok, chegou no hospital. Agora, no intra-hospitalar, a gente tem que calcular para fazer aquela formulinha. Agora, um detalhe que na verdade não é nem tão detalhe, é uma coisa de vida mesmo, vida prática. Você vai fazer a fórmula para poder prescrever o seu ringer aquecido ao longo de 16 horas. Isso mudou também no ATLS novo. Então, você vai completar 16 horas, fazer isso para completar 16 horas do momento da queimadura. Não tem mais aquele papo de dividir 8, 16 e tudo mais. Então, só 16 horas você vai fazer o seu cálculo. Mas o principal aqui é ver a resposta do paciente. Então você vai ter metas de diurese e você vai titulando de acordo com a diurese do paciente. Então a fórmula ela serve para você ter uma noção inicial, uma noção de como começar, quantos ml hora fazer, mas depois você vai guiar totalmente pela diurese, tá? Então, como que a gente faz a fórmula? Primeiro a gente precisa da superfície corporal queimada. Para calcular a superfície corporal queimada, a gente vai avaliar as queimaduras de segundo e terceiro grau. Primeiro grau não interessa, primeiro grau é queimadura de sol, isso aqui não precisa de volume, então segundo e terceiro grau é o que importa. E a gente vai usar a regra dos 9 de Wallace. Então lembrar que cabeça é 9, membro superior é 9 cada um, membro inferior é 18 cada um, o tronco é 36 e o períneo é 1. E lembrar que a mão, incluso aqui nos 9, é 1 também. A mão com palma e dedo. Então, palma e dedo, isso tudo é 1. Então, se a gente não está conseguindo fazer por regra dos 9 porque a lesão é muito irregular, você usa um papel para desenhar a mão do paciente com dedos e você vai colocando para ver a superfície corporal queimada. Ok. Tem a superfície corporal queimada, vou calcular a fórmula. Então a fórmula, você vai usar 2, essa é a do ATLS. A de Parkland é 4, mas eu vou falar quando que a gente usa ela. Então é 2 vezes superfície corporal queimada vezes peso. E isso você vai fazer de ringer lactato aquecido em 16 horas. Então é um volume que você vai dividir por 16 horas e você vai fazer isso, vai titulando, ok? E quando que a gente muda esse 2? Então, em criança menor de 13 anos é 3 em vez de 2, e em queimadura elétrica é 4. Por que na queimadura elétrica é mais? Porque a queimadura elétrica tem muito risco de rabdomiólise e lesão renal. Então a gente precisa hidratar muito melhor e para reduzir a lesão renal pela mioglobina, tá? Bom, e esses 4 valem para criança e para adulto. Então, se não é queimadura elétrica, a gente usa 2 para adulto, 3 para criança menor que 13 anos. Se é elétrica, 4 para todo mundo. E aí a gente vai sempre passar sonda vesical de Demore. Isso aqui faz parte do C nesse caso, porque a gente precisa acompanhar essa diurese. E aí a meta de diurese para adulto é meio ml hora, para criança é 1 ml hora, e desculpa, ml quilo hora, meio ml quilo hora, 1 ml quilo hora. E em paciente com queimadura elétrica é 1 ml quilo hora também. E aí, se tiver fora da meta para cima, a gente reduz em 10 a 30%. Se tiver fora da meta para baixo, a gente aumenta em 10 a 30%. Então a gente vai regulando e titulando essa hidratação de acordo com a diurese. Então o ETLS 11 ele está focando muito nisso, de que não é só fazer a fórmula, você usa a fórmula para ter uma noção inicial e depois você vai titulando. Um ponto importante, isso aqui você vai correndo o soro
normal, você não faz bolos de volume. Você só vai dar volume em bolos se o paciente estiver muito hipotenso. Porque aí, nesse caso, pode ajudar um pouco, mas assim, em geral, o bolos que você vai fazer no paciente queimado vai gerar perda pro terceiro espaço. Então não ajuda no nosso objetivo de expandir o intravascular, tá? E, o mais importante, ir avaliando resposta, a gente tem que titular. Por quê? Porque a gente está tentando equilibrar o risco do paciente chocar com o risco do paciente ter um edema, principalmente, sim, edema pulmonar, edema de extremidades com síndrome compartimental e tudo mais. Então, a gente está equilibrando um risco de choque com um risco de edema. Então, por isso que você precisa sempre reavaliar, ver como que o paciente está, se a diurese está de mais, se a diurese está de menos, e ir equilibrando, tá? Bom, acabou o C, vamos pro D. O D, tem o D padrão, que é fazer o Glasgow. E aí no Glasgow a gente vai avaliar a melhor resposta ocular, verbal, motora. Então lembrar dos pontos do Glasgow, 4, 5, 6, soma 15 e tal. Pupilas, então pupilas a gente vai avaliar o tamanho, reatividade, simetria das pupilas. Vamos avaliar sinais de lateralização, vai avaliar força e sensibilidade em 4 membros. E avaliar se tem sinal de trauma raquimedular. Gente, mas trauma raquimedular em paciente queimado, o que tem a ver? Um ponto importante, a queimadura, lesão térmica é sempre um distrator. Então não é infrequente que um paciente com queimadura tenha um traumatismo crânioencefálico junto, tenha tido uma lesão contusa, seja lá por que foi, se for uma explosão, qualquer coisa do tipo. Então a gente sempre tem que levar o ATLS a sério nesses casos e considerar outros traumas que o paciente possa ter sofrido. Bom, e o que é especial aqui no caso do paciente queimado é que a gente tem que lembrar do manejo de dor e de ansiedade. Então, nesses pacientes você pode precisar de morfina EV e sedativo EV, e você sempre vai também reavaliando o paciente, ver como que ele está de dor, ver como ele está de agitação, e com isso ver como que você vai tratando a dor e a ansiedade do paciente. Em relação ao E, você vai despir o paciente, e aquela história, você tira a roupa, olha tronco e membros, vira em bloco, vê o dorso, vê se tem algo na superfície corporal queimada que você não conseguiu calcular antes. Outra coisa que eu queria falar aqui do D, que é uma coisa mais para avaliação secundária, mas é importante lembrar que, como a gente tem muito medo da síndrome compartimental, a gente tem que sempre reavaliar nos 4 membros o estado neurovascular. Então ver se tem parestesia, se tem pulso, se tem edema, e ter cuidado em relação a isso. Bom, no E, além de expor o paciente, a gente tem que cuidar com a profilaxia de tétano e a profilaxia de TVP desses pacientes. A gente não vai fazer antibiótico sistêmico, você só faz a sulfadiazina de prata tópica, que não necessariamente você vai precisar começar no seu serviço que você está fazendo a avaliação primária e a avaliação secundária, porque não é uma urgência. Se você conseguir encaminhar o paciente para um CTQ, você encaminha e eles fazem o cuidado mais detalhado com a ferida lá, tá? Bom, falando agora da avaliação secundária, então a gente vai fazer o sample desse paciente. Então você vai avaliar a situação. Avaliando a situação, você quer saber um pouco mais se ele estava no local aberto ou fechado, se tinha fumaça, e se teve alguma explosão. Bom, o resto é aquele habitual. Então A de alergia, M de medicação, P de passado médico e gravidez, L de líquidos ingeridos e o A do ambiente. Enfim, básico da avaliação secundária. O exame físico da cabeça aos pés, aqui esse exame físico tem que ser bastante minucioso. Aí você vai avaliar um pouco melhor a queimadura do paciente e classificar em queimadura de 1º, 2º e 3º grau. A de 1º grau é superficial, ela comete só epiderme e não entra em cálculo de superfície corporal queimada, não precisa de muito cuidado local, nada demais. Bom, 2º grau ela pega derme, que pode ser a derme, uma derme mais superficial, uma derme reticular, ou uma derme papilar, ou uma derme mais profunda, que é a derme reticular. E aí
ela é principalmente caracterizada por bolhas e dor. Dói bastante. As lesões mais profundas, elas geralmente vão ser mais secas, enquanto as superficiais vão ser mais molhadas, e as profundas elas podem precisar de enxerto. E terceiro grau é que é quando você vê a escara, quando acometeu o subcutâneo, e aí nesse caso você geralmente precisa de enxerto, mas você também tem que ver se você precisa fazer uma escarotomia. Então, o que acontece? Quando essa queimadura ela acomete o membro de forma circunferencial, ou por exemplo o tórax de forma circunferencial, ela prejudica a perfusão do membro, ela pode reduzir, ela pode comprimir estruturas neurovasculares, ou então no tórax ela pode afetar a expansão torácica, gerar uma rigidez. E aí você pode precisar fazer uma escarotomia, você pode ter que cortar essa escara para permitir esse movimento ou permitir então a perfusão local. Então, um cuidado, tem que ter atenção. Bom, passando agora para cuidados mais agora saindo muito desse ambiente de avaliação de atendimento inicial. Se você for ficar com o paciente, você tem que sempre no A ficar reavaliando via aérea, se você não entubou ele, porque ele pode a qualquer momento fazer um edema de glote. No B, você vai acompanhar o O2 a 100% que você fez, se possível você vai acompanhar a saturação, mas sempre com aquele cuidado de saber que a saturação ela não é absoluta, né? Você vai fazer uma gaso arterial, fazer um raio-x de tórax, enfim. De circulação, você sempre vai acompanhar a diurese, lembrar daquela meta de diurese de meio ml kH para adultos, 1 ml kH para crianças e queimados. Cuidado com a síndrome compartimental, e no caso de síndrome compartimental você mantém os membros elevados e faz uma avaliação periódica neurovascular dos 4 membros. E aí o que você quer ver? Você quer ver se tem uma dor desproporcional à lesão, se tem dor à extensão passiva, ao estiramento passivo dos músculos, se tem um edema tenso, se no neurológico você tem parestesias, e vascular se tem redução de pulso. Mas saber aqui, ó, que redução de pulso ou ausência de pulso, isso aqui é um achado tardio, frequentemente já vem com a perda do membro. Então, você tem que reconhecer cedo e tratar cedo que o tratamento é a fasciotomia. Bom, e passando do C para o D, no caso do D, a gente tem que avaliar sempre em relação ao manejo de dor e ansiedade, como eu tinha comentado, e em relação ao E, os cuidados com a ferida. Então tem coisas muito específicas de cuidados com a ferida que eu não vou falar, mas o que é mais simples e bastante importante é que um jeito simples de manejar a dor é você cobrir a ferida, porque só de passar o corrente de ar por cima da ferida já leva a dor. E essa ferida mais molhada, ela também assim, o contato com o ambiente, contato com o ar, já favorece crescimento bacteriano. Então, você vai cobrir, se for uma lesão mais seca, você pode cobrir com pano, se não, você cobre com algo que não seja aderente, pode cobrir até com plástico. Você vai fazer profilaxia de tétano, como eu tinha comentado, e de TVP, porque esse é um paciente que vai ficar bastante imobilizado, tá? De coisas específicas de outras queimaduras. Então, queimadura elétrica. Na queimadura elétrica, a gente tem 4 preocupações principais. Então, a primeira é em relação à distração. Será que você está perdendo um outro trauma importante que teve? Será que esse paciente que teve uma queimadura elétrica não teve um TCE junto e você está comendo bola e deveria pedir uma TC de crânio para avaliar? Então, pode ter outro trauma associado. Bom, você tem que se preocupar com o coração dele, porque ele pode ter arritmias, então você pede um eletro e faz uma monitorização cardíaca, se ele for ficar com você. A gente tem o medo de rabdomiólise e de síndrome compartimental. Bom,
Falando de rabdomiólise, então o quadro clínico do paciente vai ser principalmente uma urina escurecida, um aumento de CPK, você pode pegar alterações em urina 1, você vai solicitando ureia create só de potássio para avaliar alterações de eletrólitos, e o tratamento da rabdomiólise é hidratação vigorosa, principalmente hidratar é o que você faz. Então você vai calcular 4 ml por quilo, vezes o peso, vezes a superfície corporal queimada, em 16 horas. Aqui a gente faz 4, porque frequentemente a superfície corporal queimada é baixa, ela subestima a extensão da lesão, porque tem a lesão interna dentro da corrente elétrica. E aí o nosso objetivo é ter uma diurese de 1 ml quilo-hora. Tem outras medidas como bicarbonato, como manitol, que são medidas possíveis, mas não são medidas de generalista. Tem que ser um especialista que vai indicar, que vai te ajudar a fazer isso. Então o principal é hidratar. Em relação à síndrome compartimental, eu já comentei que a gente vai avaliar em relação à dor, se é desproporcional, se tem dor a estiramento passivo, se tem edema tenso do local, se tem alteração neurológica como parestesia e se tem redução de pulso. E aí, nesses casos, o tratamento é fasciotomia. Ok? Então é isso o básico que a gente precisa saber sobre lesão térmica. Claro que nesse caso eu excluí as lesões por frio, porque elas são bem pouco comuns no nosso meio.